Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 10 de fevereiro. Sou Steven Tutani. E olá, da Voz de Deus, de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão William. Como você está hoje, meu amigo? Bom dia, irmão Steven. O que posso dizer? Estou muito bem. Estou muito feliz por estar na classe dos crentes. Amém. Amém. Estou muito feliz por isso. Eu também, meu amigo. Irmão Steven, o irmão mencionou semana passada sobre uma distribuição que estaria no último fim de semana. Que tal nos contar um pouco sobre isso? Foi maravilhoso. Incrível. Distribuímos 140 tablets para crentes entusiasmados. Muitos deles não tinham acesso a esses sermões antes. Louvado seja o Senhor. Eles gostaram especialmente das traduções em Shona que vieram no tablet. E só de ver a empolgação deles ao acessar a mensagem que tanto amam, é a melhor coisa. Muitos deles não tinham. Tinham uns 5 livros ou menos. Um jovem irmão veio e disse: eu tinha 8 livros que usava para testemunhar para esse irmão aqui. E ele disse: eu não queria perder meu livro. Então, ele teve que copiar cada palavra desses 8 livros num caderno. Porque, sabe, ele queria aquela mensagem e o irmão não queria ficar sem o livro. Então, não dá para imaginar dar um tablet a pessoas assim. O que isso significa para ele? Eles está tendo um jubileu lá. Estou apenas me colocando no lugar deles e, sabe, para ter aquela mensagem, eu teria que escrever cada linha desses 8 livros para ter a palavra. E, é uma lição de humildade pensar no que temos e no entusiasmo que deve estar passando pela cabeça deles de ter acesso a tudo isso num tablet Agapo. Rapaz, você não faz ideia. Louvamos ao Senhor por mais uma viagem de distribuição bem-sucedida e pela sua viagem em segurança para casa. Neste episódio, temos algumas notícias maravilhosas pela frente e muito o que falar de muitas partes do mundo. Sim, não vejo a hora. Temos novas informações da trilha de distribuição. É sempre uma bênção ouvir isso. Sim. Alguns testemunhos, incluindo o de uma estudante da Tanzânia que foi desafiada quanto sua posição na palavra, mas o Senhor a ajudou. E também relatos da Venezuela, da Europa e muito mais. É realmente incrível o que o Senhor está fazendo em todo o mundo pela sua noiva. Amém. É mesmo. Nunca cansa ter o privilégio de compartilhar essas boas novas com cada um de vocês que estão ouvindo, especialmente quando vemos a condição deste mundo e como está caindo aos pedaços ao nosso redor. Bem, está pronto, irmão Steven, para começar? Sim, senhor, vamos lá. Muito bem. Começando com nossa primeira história. Muitas vezes compartilhamos no podcast as inúmeras milhas ou quilômetros que são percorridos em cada país durante as muitas viagens de distribuição que são feitas. A maioria dessas viagens para distribuir tablets ou cartões micro SD é longa e cansativa, mas algumas podem ser viagens curtas pela região local, para entregar material aos crentes, resolver alguma coisa, desempenhar tarefas necessárias para executar o trabalho. No fim de semana passado, o irmão Fernando Sanches e sua família fizeram uma pequena viagem, a qual já fez muitas vezes, a Guadalajara, que fica a cerca de 1h30 do escritório. Dali, o irmão Fernando envia pacotes de material para crentes no México e até mesmo para outros escritórios da Gravações A Voz de Deus da América Latina, a fim de supri-los com livros em espanhol. Depois de enviar um pacote de livros e folhetos para o escritório da cidade do México, eles estavam voltando para casa quando um veículo bateu no carro dos irmãos, forçando-os a sair da estrada. O irmão Fernando compartilha conosco como poderia ter sido muito pior se não fosse a mão do Senhor protegendo-os. Ele compartilhou esta mensagem de áudio após o acidente. Deus os abençoe, meus irmãos. Hoje eu estava levando alguns materiais para serem enviados por serviço de entregas de Guadalajara para a cidade do México, para o escritório da Gravações A Voz de Deus, do nosso irmão Germán Calva.
E quando eu estava voltando para casa, para o escritório de La Mojarra, tivemos um pequeno acidente na estrada. Ao passar por uma carreta, um carro bateu em mim e me tirou da estrada. Mas, graças a Deus, estamos bem. Minha esposa e minhas 5 filhas estavam comigo. Está tudo bem. Até a caminhonete foi parar numa vala profunda, mas não capotou. Sentimos a mão do Senhor pairando no ar, quando Ele segurava a caminhonete. Graças a Deus, estamos bem, abençoados e testemunhamos a mão do Senhor ali. Tudo está bem, graças a Deus. Posso imaginar as emoções e o choque que eu sentiria ao sofrer um acidente como esse com minha família. Agradecemos ao Senhor por tudo estar bem. Pouco tempo depois, 2 das meninas não estavam se sentindo 100%. Por precaução, elas foram levadas ao hospital local para serem examinadas. Pela graça de Deus, não foram detectados ossos quebrados, mas foi decidido que uma das meninas passaria a noite no hospital apenas para observação. Como somos gratos, como crentes, por saber que seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo a cada passo do caminho, mesmo quando o inimigo tentasse fazer o que quisesse. O cabelo para nossas irmãs crentes é um importante símbolo de sua fé, um sinal visível de seu voto nazireu. Muitos de nós identificamos uma filha de Deus caminhando pelas trevas de Laodiceia por causa da coroa de glória que o profeta diz às nossas irmãs para usarem com orgulho. De uma maneira ou de outra, em todo o mundo, o diabo está sempre tentando tirar essa coroa da cabeça das nossas irmãs. Aqui na África, muitas vezes a gravações A Voz de Deus tem de escrever cartas para os diretores de escolas locais, que são inflexíveis quanto cortar o cabelo de todas as meninas até que elas terminem o ensino médio. Eles as ameaçam com suspensão, expulsão e algumas chegam a receber castigos corporais, sem contar o abuso verbal dos funcionários e alunos da escola. Como podem imaginar, essa é uma proposta devastadora para essas preciosas jovens irmãs. Muitas delas se arriscam muito para se opor a essa regra, e pela graça de Deus, a maioria delas prevaleceu nas reuniões do conselho escolar até as salas dos tribunais. Esse caso na Tanzânia, entretanto, teve uma reviravolta diferente. Nosso escritório da Tanzânia relata o seguinte: recentemente, um pastor local visitou o nosso escritório da Tanzânia para pegar alguns livros da mensagem e outros materiais para a sua igreja. Ele compartilhou com os irmãos do escritório o testemunho de um incidente envolvendo uma jovem crente da mensagem que foi confrontada por seus professores na escola por causa de sua fé. Uma jovem irmã estava matriculada em uma escola de ensino médio, e uma das regras para as meninas era cortar o cabelo e mantê-lo curto o tempo todo. Essa irmã, em particular, também foi instruída a cortar o cabelo, e por ser crente, mesmo sendo jovem na fé, ela lhes disse que era cristã. Ela ficou ao lado da palavra e se recusou a cortar o cabelo, mas o professor não quis ouvi-la. Finalmente, ela foi chamada à sala dos funcionários e seu caso foi apresentado. Toda a equipe se voltou contra ela. Ela pediu aos professores que ligassem para o pastor dela para obter esclarecimentos sobre sua posição. Eles concordaram e ligaram para o pastor e lhe contaram o problema. Durante a ligação, o pastor citou a Bíblia e leu em voz alta, 1 Coríntios 11, 4-7, e disse-lhes que, de acordo com essa escritura, as mulheres cristãs não deveriam cortar o cabelo, mas sim deixá-lo crescer. Depois disso, todos os professores ficaram calados, exceto um professor, que começou a discutir com o pastor e se ofereceu para cortar o cabelo da jovem irmã. Ele disse ao pastor, enquanto corria para pegar uma tesoura: "Esta aluna não é exceção. Ela tem de obedecer às regras da escola. Vou cortar o cabelo dela." O pastor, por sua vez, lhe disse o seguinte: "A palavra que acabei de ler não é a minha palavra, mas a de Deus. Portanto, se você cortar o cabelo dela, vai se encontrar com o autor dessa palavra." O professor arrogantemente a pegou e cortou todo o cabelo dessa irmã crente.
Ela chorou em desespero, mas o professor não deu atenção a isso. No final do dia, quando o professor voltou para casa, ele começou a ficar doente com uma doença desconhecida que parecia convulsões de malária. Com o passar do tempo, a situação foi piorando e ele finalmente foi levado às pressas ao hospital, onde ficou internado e ficou por uma semana. Enquanto estava no hospital, seus colegas professores o visitaram e também o lembraram das palavras do pastor e do que ele fez com a garota. Ele disse a seus colegas professores que nunca mais repetiria tal erro. Daquele momento em diante, a irmã passou a ter permissão para manter o cabelo comprido, e os professores nunca mais disseram uma palavra contra o cabelo dela. Tanto o professor quanto a jovem irmã agora sabem o que significa defender a verdade. Louvado seja o Senhor. Amém. É sempre muito bom para nós falar sobre o que o Senhor está fazendo, mas ver a obra em ação e o efeito direto que ela tem sobre os crentes é uma bênção e tanto. Esperamos que tenham gostado da série de 3 vídeos publicada no Lifeline, mostrando a distribuição de tablets na Venezuela em dezembro. Gostei muito de como o irmão Francisco e o irmão Fernando narraram a viagem deles para nós. Gostamos muito de todos os vídeos e fotos que eles conseguiram registrar. Recentemente, recebemos uma carta de um precioso crente compartilhando o que essa distribuição significou para ele. Aqui está uma parte da carta. Saudações à noiva do Senhor Jesus Cristo. Temos sido muito abençoados em nosso país por recebermos os tablets. É uma alegria viver neste tempo com a revelação que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pelo alimento armazenado para nós, para que possamos nos sentar nos lugares celestiais e ouvir sua voz. Que Deus abençoe todos os irmãos que trabalharam tão arduamente para colocar essa bênção nas mãos da semente predestinada. Não importa quantas vezes o diabo tenha tentado impedir esse privilégio, o Senhor abriu um caminho e sua palavra sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Lembro-me da citação na mensagem O Sinal, em que o profeta diz que deve ter havido alguns rapazes que tocam as fitas, que entraram despercebidamente na casa por causa da semente predestinada. A turnê do Ágapo foi muito especial em nosso país. Foi uma bênção ver crentes que viajaram de diferentes cidades para receber essa grande bênção. Havia um irmão que não ouvíamos falar dele há 8 anos, mas ele nos visitou em nossa casa 2 dias antes da reunião em Puerto La Cruz. Ele queria saber o que a Gravações A Voz de Deus estava fazendo ultimamente. Disse que não tinha companheirismo com ninguém, mas estava seguindo a mensagem e compartilhando o evangelho na cidade onde mora há anos. Fomos muito abençoados ao ouvi-lo, porque o Senhor o estava dirigindo, o Senhor estava cumprindo seu propósito, pois havia um assento disponível no veículo que usaríamos para ir para Puerto La Cruz. Convidamos muitos crentes que estavam cadastrados, mas nenhum podia ir. E esse irmão, sem estar cadastrado e sem ter nenhuma informação do processo, teve toda a disposição ao lhe testemunhar o que Deus estava fazendo através do projeto Ágapo e recebeu o convite com muita alegria e prazer, dizendo que aquele assento era para ele e que ele iria. Enquanto viajávamos com a alegria de que o Senhor havia nos unido nesse propósito, o irmão foi muito abençoado ao receber seu tablet. E, pela graça do Senhor, ele voltou ao lugar onde mora e testificou a mais pessoas sobre a graça de Deus e houve 3 almas arrependidas. Para a glória do Senhor, foram realizados 3 batismos. Nós nos regozijamos muito com tudo isso, fomos muito abençoados pela graça do Senhor. Os tablets nos levaram à unidade, qualquer pequena diferença foi resolvida e o amor de Deus nos levou à unidade. Viajamos 4 horas para receber esse presente embrulhado de Deus. Agradeço ao Senhor por tudo o que vocês fazem por nós. Que Deus abençoe o irmão José Brana e toda a sua equipe e os crentes que apoiam a obra do Senhor. Continuaremos a orar por vocês, que o Senhor continue a abençoá-los. Continuaremos a ouvir a voz de Deus por meio de seu anjo vindicado. Deus os abençoe. Shalom, seu irmão e amigo José. Semana passada, nosso irmão Gerald Buitenkamp e seu filho Matthew iniciaram uma viagem de mais de 4.800 quilômetros pela Espanha.
Sua principal missão era compartilhar com os crentes do país todos os recursos da mensagem que pudessem e também compartilhar o que Deus está fazendo por sua noiva em todo o mundo através do amor ágape. Gostaríamos de compartilhar alguns dos relatos em áudio que recebemos dos irmãos após a primeira rodada de paradas ao longo da costa norte do Mediterrâneo, na Espanha. Aqui está o irmão Gerald. Saudações da Espanha. Semana passada iniciamos uma viagem de distribuição de mais de 3.000 milhas, aproximadamente 5.000 quilômetros. Carregamos uma caminhonete com bem mais de 12.000 livros, contendo livros das 7 eras da Igreja e 7 selos, e Homem Enviado por Deus, e Hebreus, Profeta Visita à África do Sul e outros. Além disso, levamos 80 conjuntos de cada um dos 125 títulos de livros de mensagens, todos em espanhol. Levamos folhetos, bíblias, revistas Cub Corner para crianças e balinhas de canela e bem mais de 50 tablets. Nossa primeira parada foi em Girona, onde o pastor afetuosamente nos convidou a um culto de sexta-feira à noite no norte da Espanha. Foi uma grande bênção ver o amor que eles expressaram pelos tablets e pelas mensagens que todos receberam. Nossa próxima parada foi em Tortosa, também na costa do Mediterrâneo. O irmão Wilmer Guerreiro organizou um fim de semana inteiro com os irmãos locais. Eles convidaram crentes de toda a Espanha e vieram crentes até da Inglaterra e até convidaram pessoas do mundo todo. E foi um fim de semana maravilhoso de companheirismo, adoração e testemunhos do que o Senhor está fazendo por sua noiva. No sábado, compartilhamos com os jovens e também, claro, com os mais velhos, um vídeo sobre o passeio por Tucson, bem como o vídeo sobre o Sabino Canyon e o passeio por Sunset, no deserto do Arizona. Todos nós tocamos a fita Esteja Certo de Deus. E é claro, no domingo à noite, às 6 da tarde, ouvimos a fita Que Farei de Jesus, chamado Cristo, com a noiva do mundo todo. Uau! Que mensagem foi essa? E muitos améns vieram de todos os cantos do edifício. No dia seguinte, um casal do mundo que foi convidado quis ser batizado. Isso valeu muito a pena. E podemos dizer, obrigado, Senhor, por tudo o que tem feito por nós. E, por favor, lembrem-se de nós em oração, pois continuaremos nossa jornada pela costa e planejamos visitar os crentes durante a semana. E Valência, Alicante, Múrcia, Málaga e na capital, em Madrid. Agradecemos suas orações e que Deus os abençoe. Tchau. Agora temos um áudio ao vivo do irmão Matthew durante um dos cultos. Estamos aqui em Tortosa, bem no leste da Espanha, e nos reunimos aqui com crentes de toda a Espanha que ficaram sabendo da pequena reunião. E todos queriam estar aqui. Muitos deles ouvem as fitas em casa, os sermões que são postados no Tabernáculo Brana. Então, a notícia se espalhou rapidamente. Os crentes queriam vir para cá. Então, estamos nos preparando para ouvir a fita Que Farei de Jesus, chamado Cristo. Estaremos ouvindo com muitos crentes do mundo todo, mas também aqui, esta noite, em Tortosa, no leste da Espanha. Realmente Deus é tão bom. Essa é uma bela atmosfera, pouco antes de começarem a mensagem Que Farei de Jesus, chamado Cristo. Que grande mensagem foi essa para a noiva toda de Jesus Cristo ao redor do mundo. Estamos ansiosos para compartilhar o relato final com vocês quando os irmãos concluírem a viagem. Recebemos um excelente relato do irmão Mali, nosso representante da República Democrática do Congo, sobre uma viagem de distribuição de tablets de uma semana, no ano passado em Mbandaka, que é um dos nossos 6 escritórios no país. O irmão Mali viajou com o irmão Marcel Muleba, pois iam distribuir tablets para mais de 1.100 famílias que creem na mensagem naquela região. O irmão Mali estava muito animado
à medida que a data para a distribuição do alimento espiritual se aproximava. Quando o dia finalmente chegou, o irmão Mali fez questão de nos enviar uma atualização para que pudéssemos compartilhar esse momento precioso que certamente mudará a vida de muitas famílias. Aqui está o breve relato que ele enviou. Este é o segundo dia em que distribuímos tablets aqui em Mbandaka. Os irmãos estão muito felizes por terem recebido. E eles estão muito felizes por receberem os tablets. Eles estão muito gratos pelos tablets recebidos. Louvado seja o Senhor. Gosto muito de ouvir os irmãos e as irmãs cantando e louvando ao Senhor, depois de receberem esse precioso presente. É maravilhoso ouvi-los nesse momento emocionante de suas vidas. Mal posso esperar para encontrá-los além da cortina do templo, para perguntar-lhes como esse dia especial impactou a vida espiritual deles. Bem, a distribuição continuou, e aqui está outro breve relato em áudio do irmão Mali, enquanto ele explica a conduta dos irmãos e irmãs que estavam vindo para receber seus tablets. Olá, é o irmão Mali. Estamos aqui em Mbandaka domingo à tarde. Começamos a distribuição dos tablets na sexta-feira, continuamos no sábado e hoje é domingo. Há pessoas, irmãos, crentes, vindo dos cultos. Eles vieram para ver a lista apresentada para ver se seus nomes estão ali. E também estão guardando seus números para que possam ver em que dia receberão seus tablets. É uma verdadeira atração aqui na Gravações A Voz de Deus, em Mbandaka. Obrigado. Depois de voltar para casa, o irmão Mali fez um resumo final da viagem abençoada que experimentou. Acabamos de voltar da cidade de Mbandaka, onde passamos uma semana distribuindo os tablets Ágapo para os crentes da mensagem da região. Foi a maior distribuição de tablets do país, desde que começamos a distribuí-los. Distribuímos um total de 1.140 tablets para crentes de diferentes igrejas da região. Estávamos distribuindo cerca de 200 tablets por dia, durante 6 dias, e o povo de Deus ficava muito animado ao receber os tablets. Para eles, era um sonho que estava se tornando realidade. Até mesmo as igrejas denominacionais e a população de Mbandaka ficaram surpresas ao verem, pela primeira vez, um ministério dando uma ferramenta como essa aos crentes. O povo de Deus estava muito grato a Deus, muito agradecido pela mensagem, pelo mensageiro e pelo irmão José, pela oportunidade de receber gratuitamente uma ferramenta como essa. E eles disseram que, se estivesse à venda, eles não teriam conseguido comprar os tablets Ágapo. Obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que apoiam esse ministério. Obrigado por suas orações e que Deus os abençoe. Isso foi sincero. É mais que empolgante saber que outras 1.140 famílias da República Democrática do Congo agora têm acesso à fonte da fé de arrebatamento. Não é de se admirar que digam que este é um sonho se tornando realidade. Obrigado, irmão Mali, por esse excelente relato. Certamente continuaremos a orar pelo irmão e sua equipe. E por último, a Creations tem uma notícia empolgante. Acabaram de lançar seu primeiro modelo de saia personalizada. Isso é algo muito importante para nossas irmãs. Aqui está a irmã Valerie nos contando mais sobre esse projeto especial. Obrigada. Sim, demorou bastante, mas finalmente está aqui. Temos um modelo que as irmãs do mundo todo podem usar para fazer sua própria saia. Nossa primeira versão é a saia para neve 1.0. E o mais legal é que podemos fazer vários modelos a partir desse único molde
E temos um vídeo e instruções para impressão sobre como fazer isso, e vocês podem encontrá-los em nosso site da Creations. Esperamos que essa seja mais uma ferramenta útil para inspirar nossas irmãs, jovens e adultas a costurar e fazer suas próprias saias. Obrigada e que Deus os abençoe. Muito obrigado, irmã Valerie e Creations, por todo o trabalho que vocês fazem para manter a palavra diante de nós, reunindo nossas famílias, fazendo os diversos artesanatos, projetos empolgantes e agora um novo modelo de saia. Tenho certeza de que todas as irmãs vão gostar. Com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.